nesta noite toda especial. Estamos no segundo encontro da Palavra de Deus com o tema a martiologia, que é a doutrina do pecado. E nós queremos trabalhar o tema hoje, o pecado original e suas consequências. Então veja o quanto é importante compreender a Palavra de Deus. E para a base de texto, qual nós vamos trabalhar, é Romanos capítulo 5, verso 12. A minha versão é NAA, nova versão Almeida e atualizada. Então pode dar uma diferença na leitura com a sua, que talvez seja a RC, Almeida, Revista e Corrigida. Então veja, texto de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Nós queremos então trabalhar nessa temática uma reflexão que é muito importante para dar abertura aqui e nós entendermos as consequências que são geradas pelo pecado. Então veja, por certo, você já parou para pensar sobre este mundo, tudo o que acontece, momentos de dores, um mundo tão cheio de conflito, um mundo que nós deparamos constantemente com mortes, desgraça. E tudo isso teve um tempo, um início, um momento para começar. A Bíblia, ela vai nos dizer que essas tragédias, essas dores, essas mortes, essa situação toda que acontece, ela tem início no pecado. Ela tem um ponto de partida, aonde houve o desequilíbrio e desencarrilhou todo esse processo. Mas ela também, a Bíblia, aponta a causa do problema, mas ela também revela a solução para o problema. Então isso é muito importante. Isso é interessante nós refletir, porque ela mostra a causa, ela destaca isso. Mas ela fala assim, eu tenho remédio, eu tenho a solução, eu tenho a resposta. E é muito bom quando nós conseguimos obter resposta daquilo que nós questionamos. Vamos supor, você pode ter lá no seu jardim uma árvore bonita, frondosa, mas a raiz dela está danificada. A raiz dela, ela está comprometida. Você não vê a raiz. E aparentemente, aquela árvore está frondosa. Os galhos delas parecem perfeitos. Tudo parece bem. Só que o ato da raiz estar danificada ou doente, ela vai trazer para aquela árvore, que no primeiro instante ela está bonita, vai trazer, ao passar do tempo, uma condição decadente, uma situação de destruição. E aí o que isso nos remete? Nós, quando olhamos para o pecado original, nós também podemos ver que a raiz de todos os males foi estabelecida lá no Éden, quando gerou aquele desequilíbrio, e toda a humanidade, viu? Não é alguns, mas toda a humanidade foi afetada.
Então, hoje, nós estamos afetados pelo pecado original. Mas o que é interessante também é entender que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos dá condição de restaurar e de realmente conquistar vida nova. Então isso é bom. Isso nos remete a pensar o seguinte, que nós, quando estamos vivendo o dia a dia, na nossa rotina, e tudo vai bem, animado, trabalhando, correndo de um lado para outro, mas de repente surge uma dorzinha, surge um incômodo. E aí você para e reflete, o que está causando? Talvez uma febre, né? Uma inflamação, uma dor. E aí você vai procurar quem? O médico. Aparentemente, se olhando no espelho, está tudo limpo. Tudo maravilhoso. Mas, de repente, chama-se a atenção de algo que não já está mais correndo bem, já está trazendo um transtorno na sua jornada. E aí você busca o diagnóstico e o médico, de repente, ele vai dizer, olha, a sua enfermidade é grave. Isso vai poder te levar a óbito. Você, dali para frente, vai viver uma vida totalmente desequilibrada emocionalmente. Por quê? Descobriu-se algo que estava oculto, algo que não era visível até o momento. E isso impactou. Isso passa a minar os seus pensamentos, o teu emocional fica fragilizado. E se você não tiver clareza em trabalhar isso, você vai rapidamente acelerar o processo da sua morte. Então veja, o ser humano, ele é assim, frágil. Ele tem as limitações. Ele precisa de um suporte para poder superar crises. E olhando para o aspecto do homem natural, ele não consegue sozinho. E olhando agora para o texto bíblico, mostrando que Deus revela possibilidade de mudança, de trazer esperança novamente, então o homem espiritual, aquele que saiu do estágio natural, já conheceu o Evangelho, foi alcançado pelo propósito da cruz, e agora teme a Deus, ele ergue a cabeça e ele diz, não é o fim. Deus ainda é a minha esperança. Então veja, o exemplo da árvore mostra que no oculto, ou seja, a sua raiz que está na terra aprofundada, pode estar sendo danificada, estar doente, vai refletir. E quando refletir, se houver algum botânico estudando aquela planta, ele vai entrar e vai identificar, vai tratar e ele recupera. Assim é também o poder do Evangelho que foi estabelecido a partir da bondade, da misericórdia de Deus para curar as nossas feridas, para restaurar a nossa condição caída e abrir a oportunidade de esperança de glória. Então, olha como é importante nós compreender todo o processo que a Bíblia ela traz para a humanidade. A resposta para você. E olhando agora para nos aprofundar um pouco mais sobre o aspecto do tema, quando diz o pecado original e suas consequências, dentro desse estudo, né? E eu convido você a não faltar na próxima terça, venha para fazer a série de 5 estudos a respeito da doutrina do pecado,
Então veja, a doutrina do pecado ela vai estudar, né, toda a estrutura do pecado, né, a sua origem, as consequências disso, né, nós vamos descobrindo, né, a conceituação do pecado, e isso é importante para nós cristãos, por quê? Irmãos, isso é basilar para a nossa fé. Vamos discorrer aqui algumas coisas, e você vai ver quando nós falhamos, consequências virão. Então veja aqui, num panorama rápido do Antigo Testamento, quando Gênesis 2:17, a gente observa o texto dizendo, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, o pecado ele começou no princípio com Adão e Eva. Deus formou o homem, estabeleceu um projeto de vida para ele, colocou ele num santuário, podemos assim dizer, um lugar maravilhoso. E aí Deus falou para ele, olha, você não deve comer do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, né? Lá tem duas árvores. Tem a árvore da vida, o nome já diz, né? Maravilhosamente explicado, que vai dar vida. A árvore da vida, o fruto da vida. Mas tem uma outra árvore que ela vai dizer o seguinte, ela é da árvore do conhecimento. Essa árvore você não coma. O dia que você comer do fruto dessa árvore, você certamente irá morrer. Então veja, aqui está estabelecido já no princípio um decreto. Deus estabeleceu um limite. Então veja que quando nós olhamos para o pecado original, à luz da Bíblia, nós vamos nos deparar que o homem infligiu a lei de Deus. Por quê? A desobediência do homem fez com que ele, lá em Gênesis 3:6, diz o texto, ela comeu do fruto, ela toma do fruto e ela come. Então veja, Eva, a companheira de Adão, estava ali em volta daquele ambiente, da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento, a árvore proibida, né? O fruto proibido, alguns dizem que é uma maçã, né? Só porque a maçã é vermelhinha, ela traz, né, uma conotação, parece, de pecado. Nada a ver, mano. Não podemos afirmar que é uva, que é maçã, que é caqui, que é banana. Não. O fruto. Tem muita gente que fantasia, né? E pega e amassando aqui e blá, blá, blá. Então, hoje, a simbologia do pecado original está traduzida em uma maçã. Esquecendo que não é a maçã, mas foi a desobediência de um decreto de Deus. Está vendo como é muito fácil a gente mascarar a situação para poder diminuir o problema que foi produzido. Certamente você já viu a historinha. E a maçã vai se repetindo na história, né? As crianças vão ver Branca de Neve, 7 anões. Né? E aí, quem é que derruba a Branca de Neve? Uma maçã. Entendeu? Aí, olha como o inimigo ele vai descaracterizando para diminuir, entendeu? Tipo assim, vai deixando Deus de lado, a sua palavra, os seus mandamentos. Mas a origem de tudo foi a desobediência, quebrar o decreto que Deus instituiu. Somente isso. Não coma daquele fruto. Aquela árvore nem... Por que Deus assim o faz? Eu não quero estar tomando muito tempo aqui, porque esse relógio é meu inimigo, né? Ele voa. Eu não sei se é ele que é rápido ou eu que falo demais. Mas a gente se empolga quando começa a analisar o texto. E veja só, Deus poderia não
colocar a árvore no jardim. O jardim era um ambiente, era um santuário da criação. Perfeito. Mas Deus colocou justamente porque Deus colocou no homem um diferencial da criação. Você, ao ler o texto bíblico, você vai ver o seguinte: Deus formou, ou seja, recriou o caos dali que estava, recriou e organizou o caos, né? Pelo poder da palavra. E haja luz, e houve luz. E haja separação da água e da terra. E haja, né, separação, no caso do céu e a terra. Ou seja, todo o poder da palavra de Deus foi através de haja, mas no homem não. O homem, ele pega o homem, forma o homem, né, do barro, ele começa a trabalhar o homem. Olha só, o cuidado de Deus, ele molda o homem, aquele boneco. Veja, isso já estabelece o quê? Um cuidado especial na criação. Vou fazer algo diferente, algo que vai ser para a minha glória. E Deus agora, ele não diz, haja vida no homem. Entendeu? Ele não diz isso. Você vai ler lá em Ezequiel, profetiza Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Ou seja, usa o poder da palavra e profetiza. E vai haver o que? Um grande rebuliço, vai haver vida, e você sabe toda isso. Mas Deus fez assim, não, esse aqui é diferente. E eu vou me debruçar sobre e soprar nas suas narinas. Vou colocar, e instilou nele o ar, o fôlego de vida. Eu vou colocar algo pessoal. Você provavelmente já fez algum artesanato, tá a minha cara, né? Espero que esteja bonito, né? Por quê? Porque você fala com tanto amor, com tanta dedicação, carinho, foi cuidando, olhando os pontos lá no crochêzinho, ou na pintura, os riscos bonitinhos, porque, eu amei, gostei, tá a minha cara. Ou seja, eu fiz com esmero, com prazer, com cuidado. Deus, quando formou o homem, assim o fez. E soprou o fôlego de vida. Não disse haja vida, mas soprou. E no soprar, ele coloca o quê? Eternidade no homem. E aí, Deus tem que provar. O céu, irmãos, é com guerra, é com luta, perseverança. Não é cruzar o braço e eu vou para o céu. Não. O céu é conquista. Entendeu? Quer ir para o inferno? Não faz mal. Não faz nada. Cruza o braço, deixa a vida levar. Aí você vai cair no caldeirão. Sem problema. Não guerreia, não estabelece metas, não busca propósitos. Simplesmente se deixa. Se entrega. Então é muito mais fácil você descer ao caldeirão do que conquistar o céu. Por quê? Guerreando. E aí o que Deus faz? Eu vou provar esse homem para ver se realmente aquela centelha de vida que eu dei para ser sábio, para ser diligente, para poder realmente fazer o diferencial, eu preciso provar isso no homem. É tremendo isso aí. E aí ele diz, homem, não coma do fruto dessa árvore. O limite para você chegar é aqui. A onda tem, né? A onda do mar tem limite. É a praia. Para ela romper aquele limite, tem que haver um transtorno, né, na natureza de tal maneira que ela vai invadir. Mas logo depois ela tem que retornar. É limite que Deus deu. Então Deus deu o limite para o homem e o homem desobedeceu e pecou. Caiu. Então veja, Gênesis 3:6 vai dizer, ela tomou do fruto e comeu, trouxe a queda e afetou toda a criação. Tudo foi afetado pelo ato de uma desobediência. Então, o pecado
original foi porque quebrou-se um mandamento, desobedeceu, rompeu aquilo que era o limite para estar desfrutando das bênçãos dos céus, as bênçãos do Senhor. Então veja que Gênesis 3,17 vai dizer: maldita é a terra por tua causa. Nós estamos trabalhando aqui o aspecto do pecado original. Isso traz também o quê? A corrupção que se espalhou. A terra estava agora corrompida, segundo Gênesis 6:11, diante de Deus. Corrompeu a terra. Trouxe um dano terrível a ponto de, lá em Gênesis 6:11, nós vamos observar Deus estabelecendo o seguinte: eu preciso aplicar um juízo sobre a terra. E vem o quê? O dilúvio. O dilúvio vem para eliminar toda a possibilidade de alma vivente. Vou procurar erradicar o pecado que o homem começou a afetar, né, a terra e a humanidade lá no princípio. Então veja que diante disso, Deus estabeleceu uma consequência. Dá para nós também entender que lá em Salmo 51:5, Davi ele vai escrever dizendo assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Ou seja, Davi está reconhecendo que a sua natureza é uma natureza caída, pecadora, mas ela é herdada. Então a gente observa que a partir de Adão, todo ser humano tem como herdade essa natureza caída. Está entendendo o aspecto, a luz da palavra de Deus no Antigo Testamento para compreender o pecado original? Deus estabeleceu agora a lei, e a lei ela faz o seguinte, né, em Êxodo 20:17, não cobiçarás. Ela começa a trazer a gravidade do pecado, ou seja, a tua natureza é caída, é pecadora, e ela é tendenciosa a cobiçar, entre tantas outras coisas. E Deus estabelece para o povo a lei, não cobiçarás. Mas é engraçado o seguinte, a lei que Deus estabelece para buscar um equilíbrio ao povo que agora já está constituído, né? Ele mostra o seguinte: essa lei não é perfeita. Por quê? Ela não elimina a natureza caída, mas ela aponta uma necessidade de um Salvador, um libertador. Interessante, né? Como Deus vai trabalhando, né, na condução da humanidade, na sua história, e há momentos de vida, e momentos no ciclo da natureza humana, e Deus vai ali filtrando, vai acompanhando e vai dizendo, por mais que eu tente ajudar esse povo, eu ainda estou olhando e vendo que não dá certo. Porque a natureza caída, a natureza pecaminosa, ela é tão forte, tão destrutiva, que ela corta o projeto, o propósito, desvia o homem e ele cai novamente sendo servil ao pecado. Então, Deus, ele estabelece o seguinte: a lei vai não eliminar, mas vai apontar, você precisa mudar a sua história. Para isso, eu tenho a solução. João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que interessante. Olhando agora o aspecto do Novo Testamento. Aí Paulo, agora a partir do Novo Testamento, né, a nova aliança. Agora Paulo, ele vai explicar o pecado original
de uma maneira que é o que nós lemos Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então ele resgata tudo aquilo do princípio que desenvolveu todo o processo do pecado, a natureza caída, o homem separado da graça, da glória de Deus, né? O homem é afundado em miséria, em desgraça, em sofrimento, em prisões. Paulo, ele vai trazendo agora e mostra, olha, assim como Adão foi cabeça, ou seja, representante da humanidade, e ele trouxe, ou seja, transmitiu a sua culpa e corrupção, e aí todos pecaram, né? Romanos 3,23 vai dizer, todos pecaram, estão destituídos da graça, da glória, da presença de Deus, estão em pecado. A estrutura humana, como eu falei no início, do homem natural, ela não consegue vencer o pecado na sua força, com suas estratégias. Pode ser o mais inteligente do planeta Terra, o QI mais alto, não consegue. No estágio natural do ser humano, ele não consegue eliminar o pecado. Todos pecaram. E a morte, ela passa o seguinte, a reinar. A morte vai reinar por causa do pecado. E aí o Romanos 6,23, Paulo vai trabalhar. Paulo está explicando, está trazendo, está fundamentando toda a estrutura do pecado original, as suas consequências. E aí ele diz, a morte, ela reina. O salário do pecado é a morte. Ele estabelece uma relação muito clara. Todo trabalhador, ao final do mês, do dia do seu trabalho, ele recebe o seu salário. É a sua recompensa. É a motivação para no outro dia continuar trabalhando. Porque no final eu vou ganhar um prêmio. E ele faz essa relação. Ó, o salário do pecado, que é o seu senhor, aquele que trabalha, aquele que age, aquele que escraviza, aquele que vai mordendo a tua estrutura, o teu ser, aprisionando e te arrebentando todo dia, o salário dele é a tua morte, é o teu fim, é a tua desgraça. Irmão, olha como é interessante a gente pensar. Por que isso? Paulo está trabalhando essa condição justamente para apresentar à igreja. Veja, já estamos na nova aliança. A velha aliança, ela era estruturada no dia da expiação com a oferta de sacrifício para que o sangue daquele animal que era, né, derramado no altar viesse fazer expiação, ou seja, viesse cobrir, viesse fazer uma justificação e Deus pudesse olhar e falar, não, ele está coberto, eu só estou vendo o sangue. Eu não estou vendo o pecado, eu estou vendo o sangue, eu aceitei a oferta, o sumo sacerdote entrou lá no Santo dos Santos, expiou, né, com o sangue do animalzinho derramado, então eu aceito. E aí quando eu olho para o Joãozinho, para a Mariazinha, na antiga aliança eu vejo, está coberto. Está ali o selo. Está suficiente. Mas ano que vem, eles têm que fazer o mesmo procedimento. Agora veja, a nova aliança, um novo ciclo. Aí vem o sangue de quem? Jesus. O sangue de Jesus, agora a cruz, é o sacrifício, é o holocausto. É o lugar da expiação. Aonde Jesus derrama seu sangue para poder realmente produzir algo diferenciado. Ele agora vem para vencer o pecado. Então, Jesus vence o pecado. Aí está lá em 2 Coríntios 5:21, depois você vai lendo.
que diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então veja, Jesus, que era o Cordeiro santo, imaculado, não tinha marcas, mancha, não tinha defeito, nada que pudesse acusar que isso era norma da regra da lei. Quando você ofertava um sacrifício, o cordeirinho tinha que ser perfeito. Não poderia ter carregado peso, não poderia ter defeito, não podia ter mancha, nada que desabonasse aquela oferta. Aí Deus olhava, opa, essa é boa, eu vou receber. E aí o que acontece? Jesus vem perfeito para ser ofertado, para substituir eu e você que teria que estar na cruz. Mas ele vem e se oferece. Então, quando o texto fala, né? Paulo vai trabalhando. Paulo é um cabedal de conhecimento. A revelação abriu-se para Paulo de tal maneira que muitas das vezes as pessoas ficavam emponteadas. Como pode tanta ciência, tanto conhecimento, tanta graça? Viu? Deus faz isso. Aí ele diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus. Ele não conheceu o pecado. E ele se faz pecado agora por nós. Ele se coloca como aquele que está na cruz, a oferta agradável. Veja, o texto vai dizer também que a cédula do nosso pecado, todo o histórico do nosso pecado, e aqui a gente tem que entender assim, ó, tanto do início da humanidade, como o futuro da humanidade, está presente, cravada em Cristo na cruz. A cédula dos nossos pecados. Ou seja, o sacrifício é tão perfeito e diferente do Antigo Testamento, que era anualmente. Ele agora faz um serviço completo, perfeito. Que ele traz todo o pecado da humanidade, lá do final, lá do início, de Adão. E ele traz todo o pecado do futuro, ou seja, dos nossos dias. E ele traz tudo isso na cédula estabelecida e crava na cruz. Ou seja, Jesus passa a ser aquele que aceita os nossos pecados e toma isso para si, para que eu e você pudesse ser justificados e dizer agora, eu também posso em Cristo Jesus ser um vencedor, porque ele venceu o pecado. O Espírito Santo, ele vai trabalhar paralelo a isso. Em Romanos 8:2, vai dizer assim, ó, a lei do Espírito da vida me livrou. Está remetendo o seguinte, o Espírito Santo aplica essa vitória de Cristo agora nos libertando. E João vai assegurar no Evangelho, na Epístola de 1 João 9, dizendo assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar. Então olha que maravilha, está agora apresentando o seguinte, solução, resposta. Não adianta montar toda uma estrutura e dizer, ó, você é um pecador, você é um desgraçado, você não serve para nada, você... Não. Isso nós temos à luz da Bíblia, que todos caíram, todos pecaram, todos estão desgraçados, ou seja, estão sem a graça. Mas existe a solução. Aonde abundou o pecado, superabundou, ou seja, abundar, ou seja, aonde existiu, agora vem a superação, superabundou, supera. Aí ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você vê, sem Deus eu sou desgraçado. E com Deus agora eu tenho a graça superabundante, perfeita, completa, justa,
para que eu possa vencer, porque Jesus é meu referencial, ele venceu. Então, dentro do processo da cruz, o projeto glorioso, nós vamos ver o seguinte: a redenção, ela restaura o que o pecado destruiu. Então, olha como é gracioso de Deus. O seu amor é tão tremendo que ele já estabeleceu lá no princípio. Gênesis 13:15, ele dá um flashzinho do que vai fazer quando Jesus vai à cruz. Entendeu? Ele toma a situação, quando ele passa pelo jardim, chama Adão, onde você se encontra, que era aquele conversa boa, aquele diálogo. Hoje a gente poderia dizer assim, ó, estou com meus amigos tomando aquele chimarrão gostoso, né? Na roda do chimarrão, né? Quem é matogrossense, lá do centro-oeste, vai dizer, eu gosto daquele tererê, né? E assim vai. Quem é, de repente, londrino, vai dizer, é o chazinho, né? Da tarde. Ou seja, cada cultura, cada país tem uma história. Tem algo que caracteriza um momento agradável de estar, né, sendo vizinhado, ou seja, estabelecendo contato, comunhão. E Deus tinha esse momento com Adão. E ele fala, na viração do dia, Deus vai lá para visitar o amigo dele, o Adão, a criatura, né, o filho. E de repente ele fala, Adão, aí, eu estou aqui no mesmo lugar, no mesmo horário. Cadê você? E o Adão vazou. Entendeu? Então, quando nós olhamos essa situação que o pecado destrói, essa relação, esse vínculo, essa comunhão, ele rompe, ele destrói. Deus falou, não, mas não pode ficar assim. Você já vai sofrer o dano, a consequência. Mas eu sou misericordioso e eu vou estabelecer uma coisa. A mulher vai ter prejuízos. A terra vai ser maldita. Vocês vão sair do santuário tão belo que eu criei para vocês. Aquilo que eu escrevi de tão maravilhoso para vocês, vocês agora têm que deixar. Vão ter prejuízos. Aí Deus estabelece, né, um anjo com espada ali, né? E ela fecha e blinda o Éden. Você vai para fora. Vai ter que trabalhar de maneira, né, que vai se machucar, vai ter prejuízo. A morte vai começar a acontecer na sua vida. Você vai ter dores ao ter filhos na hora de gerar. Então veja, tudo isso foi consequências do pecado. Mas Deus falou, mas eu, na minha misericórdia, eu vou estabelecer um ponto de libertação. E como simbologia, porque você, Adão, falou para mim assim, eu estou nu, me escondi. Quem disse para ti que você estava nu? Agora eu tenho que tampar a tua vergonha. Você até tentou, né, Adão? Isso é o problema do ser humano. Se escondeu, tentou mascarar as coisas, pegou ali umas folhagens, fez ali, né? O primeiro alfaiate ali, quem sabe, né? Aí fez um vestidinho, fez uma roupagem. Deus falou, isso aí não ajuda em nada. Eu quero ver estampada aí o sangue de um inocente. E aí Deus faz o seguinte, primeiro sacrifício. Pega um animal inocente. O que o animal tinha a ver com aquela história? Olha o prejuízo do pecado. A consequência, a chaga que ela entra arrebentando. Aquele animal perdeu a vida para cobrir a nudez, para espiar o pecado. Foi agora, né? Deus eliminou um bichinho, pega a roupagem dele, a pele, e constrói uma roupa decente, simbolizando assim, alguém morreu por você. E ele diz, Gênesis 13:15, da semente da mulher virá um que vai pisar a cabeça da serpente. Isso é interessante.
Porque Jesus está dizendo, há esperança para vocês que caíram, vão ter a culpa, vão herdar essa natureza, mas há esperança. Eu vou mudar a história. Enquanto isso não acontece, eu vou estabelecer um povo separado, eu vou estabelecer a lei que vai ser o aio para cuidar, tutoriar, até o tempo que eles vai se revelar, e quando ele se revelar, vai corrigir todo o problema do ser humano. Passado, presente, futuro. Então isso é muito importante nós entendermos. E aí depois, então veja, Deus, ele traz essa oportunidade para o ser humano, dando a ele a oportunidade de verdadeiramente ser resgatado. Redimido. Então a redenção, ela restaura aquilo que o pecado destruiu. E segundo Coríntios 5,17 vai estar lá estabelecido. Paulo dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, está em Cristo. Não é no Joãozinho da parede, né? Não é na Mariazinha Joaquina, né? Que alguém fez um bonequinho lá e botou e diz que ela é a que tem que ter se dobrar para adorar. Não, não. Quem está em Cristo é Ele o perfeito. É Ele o sacrifício aceito. É Ele a porta. É Ele a vida. É Ele o caminho. Não mais ninguém. Então, dentro disso, nós começamos a ter resgate. Lembra que eu falei que Deus fez na formosura das suas mãos o boneco e instilou nele vida eterna, né? O fôlego de vida, ou seja, imago Dei, que o texto vai dizer, é imagem e semelhança que foi corrompida, né? Houve ali um desequilíbrio, mas Jesus vem e fala assim, agora eu vou restaurar. E ele vai restaurando, ele vai trazendo à tona tudo aquilo que está no princípio, e agora eu começo a sentir o seguinte, eu tenho promessa de vida eterna. Sabe por quê? Porque Romanos 6,23 diz, a dádiva de Deus é a vida eterna. Por isso o homem é diferencial. Então, Ele, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, restaura a alegria do ser humano para viver eternamente, novamente. Entende, irmão? Então, tudo isso é muito importante você hoje guardar no teu coração e entender. Eu não merecia, mas Ele foi misericordioso. E, portanto, eu hoje desfruto de paz, da graça. Eu estou aonde o pecado me dominou, me destruiu, me trouxe enfermidades e tal. Eu estou agora superabundante na graça daquele que morreu, ressuscitou e escreveu meu nome no livro da vida. E aí nós vamos fazer uma recapitulação, porque eu já falei quase toda a mensagem aqui na introdução, né? Mas olha só, o primeiro tópico que eu estabeleci aqui para desenvolver a mensagem, só vamos refletir algumas coisas rápidas. Diz assim, ó, o pecado original, a queda de Adão, baseado em Romanos 5,12, que nós lemos, por um homem entrou o pecado no mundo. E dentro desse aspecto, nós vamos ver que verdadeiramente Adão e Eva, após pecarem, após realizarem aquele ato terrível, eles fazem o quê? Se escondem. Eles buscam um lugarzinho debaixo das moitas, sei lá, da onde ele estava naquele momento, e se escondem. E aí, Deus vem na viração do dia, e eles estão escondidos, e isso mostra o quê? Mostra culpa e separação. Eu descobri que eu estava vivendo nu. Eu descobri que, de repente, a morte não foi eu cair no momento de provar o fruto, mas ela é consequências que eu vou ter que lidar com ela. São enfrentamentos diários.
Talvez uma parte de convencimento para Adão, quando Eva vem trazer a fruta, e dizer assim, ó, eu comi, estou aqui, ó, vivinha. Estou lindinha, bonitinha, maravilhosa para você, Adão. Como sempre fui. Não teve nada. Será que Deus nos enganou ou está brincando conosco? Isso é eu que estou falando, não é a Bíblia, tá? Por favor. Não vamos pensar que eu estou ensinando ou fazendo heresia aqui. Eu estou tentando revelar para você possibilidades, porque eu e você, se tivesse lá, a gente ia ver, cadê? Vai cair. Acho que o primeiro passo ela venceu, mas no segundo ela vai cair. Deus falou que vai morrer. De alguma hora, em algum momento, ela vai cair durinha. Porque Deus falou. E Deus, quando fala, Ele cumpre. Não é isso que a gente, às vezes, deseja? Às vezes a gente é tão radical nesse aspecto de ser zeloso, que a gente não compreende a misericórdia de Deus, e a gente fica torcendo, em vez de clamar por misericórdia para o irmão que está caindo, a gente fala, vai cair, seu desgraçado. Morre mesmo, você pecou. Infelizmente. É isso que acontece. Entendeu? Então veja, de repente, ela vem e se apresenta a Adão. Adão, rapaz, essa fruta é muito saborosa. Tu não pode perder, mas Eva, você não podia. Deus falou que, mas eu não morri, eu estou aqui, olha só. Parece que eu estou até mais vislumbrante, estou lindona. Venha, rapaz, vamos provar essa fruta, vai ser maravilhoso. Ela convenceu. Assim como a serpente travestida de Satanás, né? Que é o inimigo, ele chegou e conversou, irmãos, ele é labioso. Ele tem todo o tempo para te derrubar. Entendeu? Tu acha que a Eva estava passando num jardim, de repente se deparou com aquela árvore lá, Deus falou, nós não vamos comer, vamos virar as costas. Aí deu de cara ali com a serpente, Eva, como é que está o dia? Está lindo, né? Olha só que sol bonito, maravilhoso. Olha o jardim, que coisa maravilhosa. Esse teu Deus é bom, né? Te deu aí um paraíso. E ela nem estranhou que, de repente, uma serpente está falando. Foi envolvida, como diz, seduziu e encantou ela. De tal maneira que ela não tomou ciência do que estava fazendo. E com a conversa boa que ele fez, envolveu ela. E, de repente, você comeu, não morreu. Então, vai lá. Divulga a notícia. Fala para o maridão. O maridão foi lá, olhou. Realmente comeu. O ato dele comer, ele começa a sentir. Houve rompimento. Separação. A culpa vem. Então eu preciso me esconder. Está chegando o horário do encontro com Deus. Ele vai vir na viração. Então eu preciso me esconder. Eu não posso, porque Eva, eu estou te vendo nua. Eu não sabia que tu era assim. Adão, também não sabia que tu era assim belo e famoso. Oxa. Aí veja. Vocês estão nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Ai, Deus. Sabe, né? Nós comemos lá da fruta, desobedecemos e aí já estamos aqui escondidos porque não dá para ficar na tua presença. Estamos com vergonha até. Estamos pensando até mudar daqui porque não conseguimos mais te ver face a face. Tudo isso vai acontecendo. Rompeu, quebrou-se, né? O mandamento, o decreto. Aí houve o quê? Separação. Essa desobediência mudou toda a história da humanidade. Mudou todo o sentido do jardim para aqueles dois. E aí o quê? Perderam comunhão com Deus. Deus expulsa o homem do jardim. Aí a criação sofre. Aí a terra se torna maldita. E aí começa o início do pecado original. Essa é a situação. Diante de tudo isso, as consequências surgem. Romanos 5,12 diz, pelo pecado veio a morte,
Assim também a morte se estendeu a todos os homens. Por isso, aquele que foi feito para ser santo, para ser eterno. Porque o homem só pode ver Deus diante de uma transformação e no aspecto de santificação da sua vida. Porque Deus é santo, não há nele treva. Então, se eu quero andar com Deus, eu preciso ser santificado. Sem paz, sem santificação, ninguém verá a Deus, é o texto. Então, Adão via Deus face a face. Mas quando rompe, destrói essa comunhão, eu tenho que me esconder. Eu preciso sair e começo a sentir a dor da morte, da separação. É terrível e isso vai estendendo para todas as gerações. E aí o que acontece? Nós, irmãos, podemos observar o seguinte: quando nós olhamos Abel e Caim, Deus recebe o sacrifício de Abel, Deus rejeita o sacrifício de Caim. A oferta não agradou a Deus e Deus falou: olha, toma cuidado, porque o pecado está te rodeando. Você, se não mudar esse teu pensamento, certamente você vai cometer um pecado terrível. Olha a consequência de uma desobediência. No primeiro momento que agora o irmão, não atentando para a misericórdia de Deus, para o alerta, ele vai e mata seu irmão. Ele peca. Ele é marcado. Ele é selado. Para que todos saibam que ele foi um assassino. E aí quem matar ele vai pagar um preço caro. Olha as consequências do problema, do pecado. Então veja, pecado original traz morte. Quando a gente olha para uma situação, né, lá em Isaías 59, 2, diz assim: ó, vossos pecados esconderam o seu rosto. Quando nós olhamos para Paulo, ele vai dizer lá em Efésios: estavas mortos em vossos delitos, mostrando e revelando a nossa natureza caída, totalmente distante da vontade de Deus. Mas aí também nós vamos ver João trazendo o seguinte: o Espírito Santo aponta para a vida. O Espírito Santo é o que vivifica. O Espírito Santo é que muda, é o que convence o homem do pecado, da morte, do juízo. É ele que está atuando, chamando para o arrependimento. Você vai ver no Antigo Testamento também uma história que está em Josué 7, capítulo 7 a seguir, onde um homem traz prejuízo para uma nação, Acã. Josué conquista Jericó. Mas Deus falou: ó, não pega despojo. Mata tudo, destrói tudo, não pegue despojo. Despojo é aquela situação que quando você conquistava uma nação, tudo que era de bem, agradável, você poderia levar para enriquecer você. Era o teu prêmio da conquista. É como se agora aquela nação está te pagando um tributo. Mas quando vem para Jericó, Deus fala assim: eu não quero que vocês exerçam nenhum bem sobre essa cidade. Só foi separado para a casa do Senhor o ouro, a prata. Mas para vocês zero, nada. Era um decreto de Deus. E o que Acã fez? Depois da conquista, ele estava passando num ambiente lá, numa viela, quem sabe? Ah, que capa linda! Essa capa babilônica. Olha que cuia, né, de metal precioso, bonito. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, esqueceu de olhar para o céu, né? Isso aí encheu meus olhos. Deus, seguinte, fecha os olhos aí. Né? Não vê isso agora, não. Aí foi lá e pegou, levou, escondeu na sua casa. Né? Embaixo ali, na tenda, cavou um buraco, botou lá e está tudo lindo, bonito, maravilhoso. E aí vem o próximo desafio. Cidade de Ai.
Josué manda os espias, eles entram na cidade, olha, isso é molezinha. Nós o que fizemos em Jericó, arrebentamos tudo. Isso aí, Josué, nem precisa envolver todo o exército. Manda lá uns 2.000, 3.000 homens, já vai tomar conta. É pouquinha gente, são tudo fracote. Olha o que o pecado produz. Já se acham soberbos. Já não precisam nem de Deus. Não fazem nem consulta. Simplesmente vão. Aí são derrotados. O fraquinho lá derrota o poderoso. E aí Josué desespera e fica, oh Deus, como é que pode? Agora o que vão dizer do teu nome? Vão falar que nós perdemos uma cidade insignificante. E agora? Aí Deus fala, ô bobão, se levanta daí. Para com isso. Sabe por que está acontecendo isso? Porque há pecado escondido. Oh Deus, para aí, Deus. Amanhã, manda o povo se santificar. Eu vou revelar. E aquele que estiver em pecado vai morrer queimado. Vai ser destruído ele, a família, os animais, tudo. Olha o decreto de Deus. Aí, às vezes, as pessoas ficam, ai, Deus não tem misericórdia. Não, o pecado estraga tudo. Às vezes, Deus tem que entrar com juízo para corrigir a questão. E aí, chega no outro dia, depois de toda aquela vergonha, né? Aí passa-se em revista, conforme a linhagem, chega na casa de Acã. Acã dá glória a Deus e confessa. Olha, irmão, não é fácil. Se Deus começasse a agir assim como antigamente, misericórdia, a igreja estava lotada de temor, né? De gente que agora... Mas hoje, às vezes, está isso aí. Um punhadinho de gente que vem, às vezes cochila no culto, nem entende que está na glória e na presença de Deus. O pastor fala lento, não vai dar pular, não vai virar cambalhota, não vai dar glória forte, não vai lá dar um beijo no crente dormir. Não. Entendeu? Aí o que acontece? Ele confessa, olha, eu estava passando, vi uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cuia de ouro de peso de 50 ciclos. Eu cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Comprometeu a família toda. Trouxe para dentro de casa. Olha o perigo. E aí, irmãos, gera uma situação que o pecado, ele traz consequências. Davi, quando pecou, teve consequência. Ai, mas Deus, por favor, é uma criança inocente. É o peso do pecado. E Deus recolhe. Fez jejum, colocou pano de saco, cinza, ficou lá totalmente fragilizado, se lamentando. Deus não ouviu. Deus não aceitou. Há um rompimento. A comunhão é cortada. Enquanto não confessar o pecado e restaurar, não tem presença de Deus. Para que Israel voltasse e conquistasse Ai, teve que extirpar o pecado. Então Acã foi excluído da face da terra. Morreu apedrejado, queimado com a família. De repente a esposa, o que eu tenho a ver com isso? É a esposa. O filho, e eu? O que eu vi o meu pai que errou? Não tinha, a lei era essa. Deus corta. Isso é terrível. Por isso nós temos que ter conhecimento bíblico. Por quê? Porque na lei, né, no Antigo Aliança, Deus pegava no fraga a coisa. Tinha que ter a prova ali, ó. Teve, já vai ter o juízo. Hoje está pior. Jesus fala assim, ó, se você pensar no teu coração,
tá com o vizinho aqui, o vizinho ali sentado na igreja, e você tá lá bonitão, olhando a irmã que tá cantando, e fala, ai, que mulher linda, como se fosse bom, se eu pudesse possuir ela. Você acha que isso não acontece na igreja? Claro que acontece. Esse pensamento já mostra o quê? Pecado. Ai, pastor, é o que Jesus falou. Se você pecar só no teu pensamento, já está em adultério. Irmão, olha como complicou a situação. Agora, a maioria do crente não entende, não vê, não sabe disso. Por quê? Não quer ler Bíblia, não quer vir na terça-feira aqui aprender, né? Não quer guardar no coração. Então, nós, nos dias de hoje, temos que policiar, monitorar os nossos pensamentos em todo instante. É natural, às vezes, você pensar algo e falhar. É natural. Mas, ao mesmo tempo, você deve falar, Deus, tem misericórdia e afasta de mim esses pensamentos. Por quê? São setas que vêm. O inimigo está ao teu derredor. Ele ainda não pode te alcançar porque está ao derredor. O sangue de Jesus, que cobre de todo pecado, te purifica, te limpa, está selando. Mas você pode ser, às vezes, alvejado com seta. Ele vai lançando. Por quê? Porque ele conhece a tua história. Ele sabe quem é você. Você já serviu ele te conhece bonitinho. Ele sabe que você era aquele que gostava de um jogo, que gostava de uma bebida, de um bailão, uma matinê. Você estava na mão dele. Aí Jesus foi lá e falou, ele é meu. Lavou, justificou, perdoou os pecados, escreveu o nome no livro da vida e deu promessa de vida eterna. E você está belo, formoso na casa de Deus, né? No primeiro amor, adorando, exaltando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor e indo para o céu, né? E de repente, Jesus demora um pouquinho. Aí, poxa, Jesus está demorando. Hoje eu não vou na oração, não. Hoje eu não vou no culto, o pregador tal, aquele lá só conta história. A gente começa, vai esfriando, vai perdendo o foco. A gente vai esquecendo de onde saímos, o que Jesus fez e mostrou para nós da sua misericórdia, e nós vamos dando margem, vamos dando brecha, e o inimigo vai jogando seta. Ele te conhece. Ele sabe que tu gosta, né, de um joguinho de dominó, de baralho lá no barzinho, né, e de repente com aquela cervejinha gelada, com aquele cálice de vinho, e aquele ambiente na roda dos escarnecedores. Ele, sei que ele gosta, eu vou botar saudade, eu vou começar a botar desejo. E ele vai lançando. E aí você não ora, não lê Bíblia, não quer saber, murmura, cria problema, faz um monte de coisa, está com um monte de brecha. Aí, o que está acontecendo? Eu estou alimentando a natureza caída, estou dando força para ela, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando eu acordo, já caí, já pequei, já falei. É terrível. Entende? É terrível. Então, nós, irmãos, temos que entender que as consequências do pecado é morte e separação. Aquele crente, às vezes, que não vem mais no culto já há 3 meses, o que está acontecendo? Provavelmente está já enlinhado. Não tem mais prazer de estar na casa do Pai. Já não entende mais que aqui é o lugar da misericórdia. Porque falaram mal de mim. Porque o inimigo vai fechando a mente dele e ele vai guardando só aquilo que não presta. Porque não riram de mim, porque não gostam de mim. Esqueceram que Jesus pagou um preço porque você não prestava. Você não era merecedor. Mas ele falou, eu te quero assim mesmo, eu vou mudar a tua história, eu vou reescrever. E aí você fica preso porque a Joaninha falou que você é gordo. Porque a Mariazinha falou que a tua roupa é velha. Porque o Joãozinho lá falou que você é um pobretão. Para com isso.
Entende? E tem gente se desviando. Aí outro fala, não, é só um joguinho, é só uma rodadinha, é só uma escapadinha. E vai, aí vai se afastando, se escondendo, pegando roupagens que não é mais tua, não é revestida, não é santificada, entende? E essas roupagens vai abafando a tua fé. E você falta um culto, falta 2 cultos, falta 3 cultos, daqui a pouco 1 mês, 2 meses, 6 meses, sumiu. Cadê o irmão tal? Eu acho que desviou. Entendeu? É isso, a separação. O Adão se escondeu, ele precisou se esconder. Acabou a comunhão. Quando nós perdemos a comunhão com o Pai, nós não temos mais referencial. Então o mundo é bom. Egito era desejado pelos israelitas. Quando tinha crise, quando tinha falta, o crente passa por provação. Ah, pastor, está tudo bom, maravilha. Ei, abre os olhos. Começa a orar mais, vigiar mais. Por quê? Se está tudo maravilhoso, será que não está faltando alguma coisa aí? Cuida, crente. Porque nós temos que estar aos pés de Jesus dioturnamente. Misericórdia, Pai. Eu estou enfrentando dificuldade, me ajuda. É assim. E para fechar, né? A esperança em Cristo, vitória sobre o pecado. Quando nós, pela palavra 5:19 de Romanos diz, por meio da obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Então veja, assim como o pecado original nos condena, Cristo, o segundo Adão, traz redenção. Interessante associar o nome, né? Primeiro Adão caiu, desobedeceu, mas o segundo Adão, obediente, temente e fiel ao Pai. Por que o inimigo tenta Jesus no deserto? Porque ele queria derrubar. Ele queria assim, se eu derrubo ele, acabou, eu ganhei a história. Dei checkmate. Ninguém vai mais questionar. Quem sabe jogar xadrez não questiona a vitória do inimigo, nem a tua derrota. Por quê? Porque é tão perfeito o jogo que ele vai criando na estratégia, e quando você diz assim, ó, checkmate, não tem mais saída para lugar nenhum. Você venceu. E o que perdeu vai reconhecer, você não me enrolou, você não criou, né, algo assim. Não, eu perdi por não pensar, por não ver no tabuleiro as possibilidades. Então, eu perdi. E aí, veja, se o inimigo das nossas almas derruba o Senhor Jesus no deserto, era um checkmate. Mas Jesus deu o checkmate nele, diz, ei, não é só com pão, né, que nós vamos sobreviver. Eu até poderia transformar essas pedras aí, cada pão, fazer uma padaria, ganhar um dinheirinho, tá? Mas não é só de pão que o homem vai viver. Mas, ó, é a palavra. É a palavra, ele está dizendo assim, ó, o pão do céu, ele é para a eternidade. O pão vivo é a palavra. Então, nem só de pão vai viver o homem, Satanás. Mas de toda palavra que vem dos céus, do Senhor. Ou seja, eu estou vindo do céu, eu sou filho de Deus, eu estou aqui, o pão vivo que desceu do céu. Está entendendo? Cristo, ele é a esperança, ele é a vitória sobre o pecado. Então, assim como Adão, e por causa dele todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Isso é importante. Esse sacrifício do Antigo Testamento apontava para quem? Para Jesus, era uma simbologia daquele que iria pagar o preço tão caro para poder dar vida. Então, meu amado irmão, você precisa entender o seguinte,
tem que se desviar do pecado. Tem que pedir misericórdia. Vai acordando pela manhã, eu tenho que ir para o trabalho. Jesus, guarda os meus passos, guarda o meu olhar, guarda meu ouvido, o meu falar. Cuida de mim, não me deixa, Senhor, estar enredado nas redes do inimigo. Livra a minha vida, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero bendizer o teu nome. Senhor, cuida de mim nesse dia. Essa é a nossa oração. Em todo tempo, em todo momento, pedindo misericórdia. Por quê? Porque somos falhos. Então veja que o Espírito Santo ele nos liberta desse domínio do pecado. Porque a natureza caída, ela não morreu, não. Ela está diminuída. Mas para mostrar que Deus ele é poderoso, ele vai o quê? Nos santificando pela lei do Espírito de vida, que nos livra. E ele vai nos santificando e nós somos o quê? Transformados pelo Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 3,18. Então veja, se você assim é, a vitória ela é certa, porque a dádiva de Deus é vida eterna. Para você vencer, para você ser restaurado, é necessário passar pelo processo do conhecimento da cruz, o sacrifício que ali foi estabelecido, a ressurreição, a graça e a misericórdia, a revelação do Consolador, para poder te ajudar, te guiar em toda a palavra. Ele vai te revelar a palavra, ou seja, de quem é a palavra? Do Cristo ressuscitado, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos restaurou e nos deu condição. E a graça, ela é tão maravilhosa que ela não precisa você ficar inventando. Entende? Cristo é a nossa esperança e ele vence o pecado. A graça revelada em nossas vidas, ela faz com que nós possamos ser vencedores. Se olhar para o ladrão da cruz, você vai ver um ali que diz assim, olha, se você descer daí, tirar nós daqui, né, eu vou crer que você é o Filho de Deus. Olha o engodo, né, a estratégia. Vai que Jesus cai nessa última tentação. Satanás usa aquele camarada para dizer assim, ó, se você, eu sou ruim, eu não presto, mas se você descer e você realmente mostrar que saiu dessa morte terrível, eu vou entender que tu é filho de Deus. Mas assim, ó, eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo o que não deve, vou continuar minha vidinha, mas eu reconheço que tu é filho de Deus. Só que o detalhe está no seguinte, se Jesus cai nessa historinha, ele desce para dizer que aquele ali poderia ser alcançado, eu vou provar para ti. Aí o que acontece? Ele abre mão do sacrifício. Ele vira as costas para Deus. Ele abandona a humanidade. Ele não pode mais perdoar os pecados, porque ele foi contaminado e corrompido. Não tem aquela história de namoradinhos que às vezes fala, dá uma prova de amor aí, né? Estamos namorando, né? Bastante tempo. E aí eu queria saber se tu me ama mesmo. Entende? Deixa eu te pegar, né? Deixa eu te abraçar com mais força. Vamos ali naquela cama ali maravilhosa. Prova pra mim que tu me ama. Tem um monte de moça que cai nessa história. Eu não quero perder meu príncipe encantado. E aí, 7. E depois, eu não gostei, eu pensei que era outra coisa. Tchau e benção. Acabou, abandonou. E assim foi o ladrão na cruz. Se tu descer, eu vou acreditar. Mas é o seguinte, tu desceu, nos tirou, eu vazei. Te vira, você abriu mão do sacrifício do Pai. O Pai falou para você, lembra lá no Getsemane, quando você estava lá, Pai, se for possível, passa de mim esse cara, lembra daquilo lá? E eu falei, não vou abrir mão. Se não é possível, eu estou pronto, eu vou para a cruz, eu vou enfrentar.
E já pensou se Jesus desse? Nós estávamos perdidos eternamente. Mas o outro, e aí Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O outro revela o seguinte, a humildade. Ó, eu não presto também, eu sou cara mau, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz tanta coisa ruim. Mas, lembra-te de mim quando tu entrar lá no teu paraíso. Ou seja, eu estou entendendo e crendo que tu é o Filho de Deus. Eu mereço morrer, mas tu não merecia. Tu está pagando um preço caro, está sendo escarnecido, está sofrendo. Eu estou aqui amarrado na tua, mas você está com cravo. Você está sendo furado. Você está numa situação deprimente. Então eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo que há um plano glorioso. E eu não sou merecedor. Mas assim, ó, se tu lembrar de mim, quando entrar no teu paraíso, já está suficiente, já é um alívio. Aí Jesus fala, poxa, quanta fé, né? Rapaz, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Olha que miséria. Isso é a graça. A graça, ela vai superar toda a história passada, atribulada, desgraçada, sem motivo. A graça, ela recompõe e diz, você também tem vez. Você também será abençoado. Então, irmãos, olha só. Quando nós olhamos e observamos isso, então nós precisamos, dia após dia, lutar. Como eu falei no início, o céu é com guerra, é com conquista. Você não pode pendurar, né, as tuas armas lá no cantinho, no salgueiro, ou deixar no cantinho, né, escondidinho. Não, você todo dia, pelejando, guerreando. A sua fé tem que ser renovada, fortalecida, sustentada em quem? No poder da palavra e em Cristo. Por isso o Espírito Santo está morando no teu coração, para poder te dar garantia. Eu vou dominar a natureza caída, pecaminosa, que ainda está aí. Eu não vou deixar pensamentos maus ficar alimentando ela. Eu vou dizer que o Pai é santo, que o Pai é maravilhoso, que o Pai está determinando bênção, que o Pai está abrindo porta, que o Pai vai conceder vitória. Então, olha o poder da importância do Espírito Santo habitar no nosso coração. Eu vou aqui estar alimentando esse fogo. Eu vou estar aí preparando esse altar. Sempre, todo dia vai ter chama queimando. Isso fala a respeito do quê? De comunhão, de ligação, de estar, né, entronizado no trono, e o trono está entronizado em você, e você caminhando, lutando, guerreando e vencendo, e chegando um dia, e vai aparecer no final da jornada lá o escrito, chegada, e você está vendo, Jesus está voltando, eu estou indo, eu vou ser um vencedor, eu vou conquistar, eu vou terminar a carreira, e eu vou estar com Ele na glória, aleluia. Se coloque em pé, amado irmão, nós queremos orar por você, e bendizer o nome do Senhor. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos sim estar em comunhão com o Pai. Porque para isso Cristo morreu por nós. A sua presença é real, é verdadeira. E nós podemos alcançar a misericórdia e morar com Ele na eternidade.